Olá pessoal, dando sequência então à nossa aula sobre amplificadores operacionais, vamos falar agora um pouco sobre as configurações básicas com AMPOPs. Antes de iniciar, relembrando vocês que nós temos algumas hipóteses de simplificação que nos permite analisar os circuitos considerando os amplificadores operacionais como sendo ideais. Essas condições incluem 1. Que a resistência de saída tende a zero. 2. Que a resistência de entrada tende a infinito. 3. Nós temos que a corrente da porta positiva é igual à corrente da porta negativa, que é igual a zero. 4. Nós temos que o ganho de tensão de malha aberta do amplificador operacional tende a infinito. E 5, nós temos também que a tensão da porta não inversora é igual à tensão da porta inversora. Esse conjunto de parâmetros aqui definidos descreve o comportamento que nós vamos utilizar no amplificador ideal. Ok? Além disso, dando sequência, nós vamos ver que existem três modos possíveis de configurar os amplificadores operacionais e só um é de nosso interesse. O primeiro deles considera os amplificadores operacionais operando em malha aberta. Isso significa sem realimentação. Nesse modo de operação, o amplificador operacional é utilizado dessa forma. Aplica-se um sinal na porta inversora, outro sinal na porta não inversora e mede-se o sinal de saída. Nesse modo de operação é possível implementar, por exemplo, comparadores, mas que é, na verdade, uma aplicação não linear e sem controle de ganho, por isso que a gente não tem interesse. É possível também, pessoal, ter aplicações em malha fechada. Nesse caso, nós temos a realimentação. Com realimentação. E duas possibilidades existem aqui. Eu posso ter o circuito com realimentação positiva ou o circuito com realimentação negativa. Eu vou mostrar as duas para vocês. Aqui eu tenho a tensão VO, V-, V+, VO, V- e V+. Quando eu tenho realimentação positiva, o sinal da saída é realimentado para a entrada através do terminal positivo. Quando eu tenho realimentação negativa, o sinal da saída, na realimentação positiva, o sinal da saída é realimentado para a entrada através do terminal positivo. Quando eu tenho realimentação negativa, o sinal da saída é realimentado para a entrada através do terminal negativo. A realimentação positiva, pessoal, ela é bem peculiar. Realimentação positiva. Normalmente, ela trabalha na margem da estabilidade, certo? E é utilizada para fazer circuitos comparadores com esterese ou osciladores. Comparadores ou comparadores com esterese. Nesse caso, também não há controle do ganho. Então, a gente também não vai estudar circuitos com POP com realimentação positiva. O nosso interesse, então, está nos circuitos com realimentação negativa. Porque nesse caso, conforme a gente vai ver, nós conseguimos controle do ganho. E aí a gente pode fazer um AMPOP operar realizando funções matemáticas entre os sinais aplicados na entrada. Ou seja, a gente consegue fazer um AMPOP e realizar a soma dos sinais, a subtração dos sinais, multiplicar a diferença dos sinais por um ganho, consegue fazer integração ou até mesmo derivação, ok? A partir de agora, então, nós vamos começar a estudar essas configurações básicas, uma a uma, sempre fazendo a análise do circuito para entender bem certinho como que essas hipóteses simplificativas aqui se aplicam na resolução dos circuitos.
A primeira configuração que a gente vai estudar será o circuito amplificador inversor. Amplificador inversor. Bom, pessoal, o amplificador inversor tem essa configuração. Vejam, conforme eu falei para vocês, a realimentação ela acontece pelo terminal negativo. Isso assegura a estabilidade e permite controle de ganho. E o terminal negativo vai ser aterrado. Aqui eu vou colocar então a tensão de entrada Vin, aqui eu vou chamar de R1, esse resistor R2 e aqui eu vou chamar de V1. Como proceder à análise para determinar a tensão de saída dessa configuração? Olha, nós temos sempre que nos pautar nas nossas premissas aqui, nas nossas hipóteses. Basicamente, a gente acaba usando duas delas, a 3 e a 5. O que a 5 nos fala? Que a tensão positiva e negativa são iguais. Nesse caso, devido ao aterramento da porta não inversora, eu tenho que V mais é igual a zero. Então, devido à hipótese, eu chego à conclusão que o V menos também vale zero. Se o V menos vale zero, a tensão nesse ponto aqui vale 0 volts. Além disso, eu sei que não entra corrente no terminal negativo do on-pop. Então, a corrente que sai da fonte vai percorrer R1, depois percorrer R2 e chegar à saída. Com isso, a gente pode redesenhar o circuito sem considerar o próprio on-pop, em que eu tenho a tensão Vin, eu tenho o resistor R1, eu tenho o ponto nó aqui onde eu tenho 0 volts, depois eu tenho o resistor R2 e chego na tensão VO de saída. Vou falar aqui que eu tenho uma corrente I1, aqui eu tenho uma corrente I2. Como não há nesse circuito nenhum caminho alternativo para a circulação de corrente, eu só posso supor que I1 é igual a I2. E quem é o I1 no fim das contas? Olha, a diferença de tensão no resistor R1 dividido por sua própria resistência. Então aqui eu posso escrever que é Vin menos 0 sobre R1 é igual a 0 menos VO sobre R2. A partir disso, né, pessoal, só trabalhar a equação, eu vou chegar à conclusão que o VO vale menos R2 sobre R1 vezes Vin. Vejam que esse resultado, né, ele permite concluir a respeito do nome da configuração, porque a tensão de saída ela sofre uma amplificação pela relação R2 sobre R1 e uma inversão, por isso amplificador inversor, ok? Vejam que essa topologia tem características interessantes, porque se eu escolher R2 maior do que R1, ele faz a amplificação. Se eu escolher R2 menor que R1, ele também pode fazer a atenuação do sinal. Então eu consigo sinais de saída maiores ou menores que da entrada, de acordo com a relação de resistores que eu escolho. O único fator aqui que pode ser negativo é a existência desse sinal negativo, né, relacionado à inversão, mas de qualquer forma, conforme eu falei para vocês, supondo que a resistência do on-pop é muito baixa, a de saída, a de entrada é muito alta, ou seja, é infinita, eu consigo fazer o cascateamento de on-pops sem que um interfira no outro. Então, se esse sinal aqui for um problema, eu posso cascatear um outro amplificador inversor no primeiro, utilizando os dois resistores iguais, porque daí ele vai dar ganho de menos um, e aí ele acaba cancelando esse sinal negativo. O que eu quero dizer é que eu posso pegar o primeiro amplificador, que tem esse jeitão aqui, menos mais, aqui eu tenho Vin, aqui eu tenho R1, aqui eu tenho R2 e aqui eu tenho VO. Esse VO está seguindo essa relação, e aí agora eu vou conectar um outro bloco, que vai ter aqui outro resistor, vou aterrar esse cara aqui, vou colocar um outro resistor aqui, e aqui vou chamar de VO linha, né? Menos, mais, aqui eu vou chamar de R3 e R4. Olha, pessoal, é outro bloco similar, né? Então, enquanto o VO é menos R2 sobre R1 Vin, aqui eu vou ter que o VO' vai ser
menos R4 sobre R3 vezes a tensão de entrada dele. E a tensão de entrada dele é o próprio VO. Agora, se eu escolher aqui a escolha, né, R3 igual a R4, eu vou ter que o VO' passa a ser menos VO. Então, o VO' passa a ser R1, R2 sobre R1 VI. Com isso, agora sim. Deixa eu só arrumar isso aqui. Nossa, ficou tudo torto. Eu vou escrever de novo aqui para não ficar tão feio. VO' vai ser R2 sobre R1 VI. Veja então que ao cascatear dois blocos de amplificadores inversores, eu consigo, desde que um deles tenha ganho unitário, eu consigo fazer o cancelamento do sinal negativo. Ok? Então essa é a primeira configuração de amplificadores que a gente estudou. Vamos seguir a próxima. Uma outra configuração bastante utilizada, pessoal, são os amplificadores não inversores, ou o amplificador não inversor, né, se preferir, não inversores. Nesse caso, a gente consegue fazer com que o sinal de entrada apareça na saída multiplicada por um ganho, mas diretamente sem aquele sinal negativo, sem precisar cascatear dos blocos. Nesse caso aqui, nós vamos ter então um amplificador operacional, seus dois terminais. Basicamente, a configuração é idêntica à anterior, né? O que a gente vai fazer aqui é só a troca. Antes, na configuração inversora, nós colocávamos o sinal de entrada nesse ponto. Agora ela vai ser aterrada e o sinal de entrada é colocado diretamente aqui no terminal positivo. E aqui eu tenho VO. Vejam que nesse caso, V mais é igual a VIN. Logo, pelas nossas hipóteses simplificativas, o V menos também vai ser igual a VIN. Logo, esse ponto aqui vai ter V em volts, certo? Aqui chamando de R1 e aqui de R2. Pois bem, agora a gente pode então redesenhar. O terra representa 0 volts, vem o resistor R1, depois vem o ponto VIN, depois seguimos com o resistor R2 e por fim VO. Aqui está. Se nós considerarmos as correntes I1 e I2, a gente sabe que não tem alternativa de caminho alternativo para a circulação de corrente, então é natural, nesse caso, que I1 seja igual a I2, logo 0 menos V1 sobre R1, que é menos V1 sobre R1, tem que ser igual a VI menos VO sobre R2. VI menos VO sobre R2. Aqui está. Agora, vamos manipular essa equação e vamos chegar em menos VI vezes R2 igual a R1 vezes VI menos VO vezes R1. O nosso objetivo é isolar o VO, vou passar para o outro lado, VO R1 vai ser igual, passando V em R2 para o outro lado, dá para colocar o V em evidência, fica R1 mais R2. Logo, o VO passa a ser VI, que multiplica R1 por R1 dá 1, mais R2 sobre R1. Aqui está o resultado, pessoal. Vejam que ele faz a amplificação. A peculiaridade desse circuito é justamente o fato de o ganho ser sempre maior do que 1. Então, em aplicações que eu preciso de ganho maior do que 1, é vantagem utilizar o amplificador no inversor, porque eu não preciso usar dois ampops para fazer fazer a amplificação sem inverter o sinal. Agora, quando eu preciso de ganho menor do que 1, aí não tem jeito. Eu tenho que usar a configuração inversora. Ok? Próximo circuito que nós vamos analisar é o amplificador somador. O amplificador somador, pessoal, vou escrever aqui, amplificador somador. O amplificador somador é configurado da seguinte forma: eu vou ter um amplificador operacional. Aqui eu vou fazer a soma de 3 sinais, mas eu poderia fazer de N sinais com uma única estrutura. Essa é uma grande vantagem dessa topologia, porque eu consigo somar quantos sinais eu queira. Então eu vou ter aqui 1, 2, 3 sinais, cada um vai ser aplicado em um resistor.
R2, R3, e a cada entrada de resistência aqui eu vou adicionar então um sinal V1, aqui um sinal V2, aqui um sinal V3. Vou conectar esses pontos em comum. Vou entrar aqui na porta negativa. Lembre-se de que nós estamos trabalhando sempre com realimentação negativa, porque ela permite estabilidade e controle de ganho. Aqui eu vou adicionar um resistor de realimentação. Eu vou chamar esse resistor de RX, só para não confundir com esses R1, R2 e R3, ok? E aqui essa porta eu vou aterrar. E aqui eu vou medir minha saída VO. Então, a análise, pessoal, é exatamente a mesma. Eu sei que V mais é igual a zero, porque o terminal positivo está aterrado. Eu sei que o V mais é igual a V menos. Então, nesse ponto aqui vai aparecer 0 volts. Agora, eu sei que esse ponto e esse é o mesmo. Esse aqui é, na verdade, um nó. Eu sei que tem uma corrente, duas, três correntes entrando. Como a corrente que vai aqui para o amplificador operacional é zero, a soma dessas três correntes ela tem que necessariamente passar por Rx. Então, eu sei que V1 menos 0 sobre R1 mais V2 menos 0 sobre R2 mais V3 menos 0 sobre R3, que é a soma das três correntes, tem que ser igual a 0 menos VO sobre Rx. Ok? Vamos lá. V1 sobre R1 mais V2 sobre R2 mais V3 sobre R3 tem que ser igual a menos VO sobre Rx. Está ali a minha equação. Vamos trabalhar essa equação porque o objetivo é isolar VO. Então, VO vai ser igual a Rx negativo, que multiplica V1 sobre R1, mais V2 sobre R2, mais V3 sobre R3. Olha, aqui a gente já vê indício de uma soma, mas por enquanto nós temos uma soma ponderada pelo inverso das resistências. Se eu fizer R1 igual a R2 igual a R3 igual a R, eu chego à conclusão que o VO vai ser menos Rx sobre R, que multiplica V1 mais V2 mais V3, que já me mostra que a tensão de saída agora é proporcional à soma das tensões. Eu posso ainda, pessoal, fazer Rx igual a R para matar esse termo de ponderação aqui, esse ganho, e aí eu tenho que VO é igual a menos V1 mais V2 mais V3. Vejam que o circuito faz aquilo que ele propõe, né? Ele apresenta a soma das tensões de saída. Obviamente, né, tem esse sinal negativo aqui, que é característico da configuração inversora. De qualquer forma, se ele for um problema, nós podemos adicionar um outro bloco aqui na saída, um bloco inversor, no caso um amplificador inversor com ganho unitário, simplesmente para cancelar o efeito desse sinal negativo, de forma que se obtenha na saída efetivamente a soma dos três sinais de entrada sem a inversão. Ok? Da mesma forma, pessoal, que existe a possibilidade de fazer somas, de realizar a soma com o amplificador operacional, é possível também realizar a subtração. Então, o próximo ponto a ser estudado é o amplificador subtrator. O amplificador subtrator, pessoal, deixa eu escrever aqui, amplificador subtrator. Ele permite fazer a subtração entre dois sinais. Ele diverge um pouquinho da característica do somador, né, que permite somar vários sinais com um único one-pop. Aqui eu vou conseguir fazer a subtração apenas entre dois sinais. A configuração dele, então, faz uso do amplificador operacional. Aqui eu tenho dois resistores, vou ter a realimentação pelo lado negativo, menos mais, e aqui eu vou adicionar mais um resistor que vai entrar aqui nos cálculos. Eu vou ter então o sinal V1, o sinal V2. Esses dois resistores eu vou ajustar para serem iguais, bem como esses dois aqui vão ser iguais entre si. E aqui eu tenho minha tensão de saída. Para fazer a análise, que é R1, né? Aqui eu chamo a atenção que surge algo diferente em relação ao que nós estudamos anteriormente. Vejam que nesse caso não existe uma tensão imposta na porta positiva, certo? Porque o V2 está aplicado aqui nesse terminal do resistor e não aqui. Então a tensão V2 não aparece na porta V+. E essa tensão aqui é V+, que é diferente de V2. Contudo, como não entra corrente no terminal positivo do on-pop,
esses dois resistores acabam ficando conectados em série. E isso permite a chave mais apenas fazendo um divisor de tensão, porque o V mais é a tensão aplicada em cima desse resistor VR2. Então, V mais é igual a VR2, que vai ser V2 vezes R2 sobre R1 mais R2. Como conclusão, né, sendo que V mais é igual a V menos, o V menos vai ser igual a V mais, que vai ser também V2 sobre R2 dividido para R1 mais R2. Vamos salvar esse resultado, porque nós vamos precisar dele daqui a pouco. Agora que nós já conhecemos o valor da tensão V-, a gente sabe que essa tensão quanto vale? Vale V+, né? V+ é igual a V-. Então, podemos redesenhar o nosso circuito. Eu tenho uma tensão V1, ela está aplicada no resistor R1. Depois, no outro lado do R1 tem a tensão V+, depois eu tenho R2 ligado com o terminal em VO. Não entra corrente também nesse terminal negativo, então a gente pode afirmar que a corrente I1 vai ser igual à corrente I2. Se I1 é igual a I2, eu posso escrever que V1 menos V sobre R1, V1 menos V sobre R1 é igual a V menos VO sobre R2, menos VO sobre R2. Agora é questão de manipular essa equação. Então nós temos V1 R2, V1 R2 menos V R2 igual a V R1 menos VO R1. O objetivo é isolar VO. Vou passar para o outro lado. VO R1 igual. Aqui eu tenho V R1. Esse menos V R2 vai passar para lá, então eu posso botar já o V em evidência. V que multiplica R1 mais R2 menos V1 R2. Aqui está, pessoal. Pois bem, olha só, se nós pegarmos esse termo V R1 mais R2 e olharmos para cá, eu posso passar R1 mais R2 multiplicando, e eu chego à conclusão que V R1 mais R2 é V2 R2. Então, VO R1, e esse termo todo aqui pode ser retirado dessa equação, e vale V2 R2 menos V1 R2. Então, a partir disso, a partir dessa equação, nós podemos escrever que VO é igual a, dividindo tudo por R1, botando R2 em evidência desse lado, R2 sobre R1, que multiplica V2 menos V1. Ainda é possível fazer R1 igual a R2, e a partir daí a gente conclui então que o VO pode ser escrito como sendo V2 menos V1. Ou seja, aparece na saída da configuração a diferença dos sinais aplicados na entrada. Eu espero que tenha ficado claro esse procedimento, pessoal. Agora nós vamos passar a estudar topologias um pouco mais complexas, que também inserem capacitores no circuito. São essas configurações que dão origem ao integrador e ao derivador. Então, pessoal, vamos falar agora da configuração amplificador integrador. O amplificador integrador ele é configurado da seguinte forma. Eu venho aqui com um resistor, só que a realimentação agora vai ser feita por um capacitor. Aterro o terminal positivo, aplico o sinal da entrada nesse ponto e colho a saída aqui. Aqui eu vou chamar de R1 e aqui eu vou chamar de C. Ok? Como que eu faço a análise? Exatamente da mesma forma. Lembrando que o terminal positivo está aterrado, então V vai ser igual a zero, e o terminal negativo, por hipótese simplificativa, é igual à tensão do terminal positivo. Então aqui nesse ponto eu vou ter 0 volts. Eu sei que aqui vai ter uma corrente I1
e aqui eu vou ter uma corrente nesse sentido, que é o IC. Lembrando que a corrente entra no terminal positivo, então aqui eu tenho mais ou menos VC, ok? Como não entra corrente nenhuma no terminal negativo do ONPOP, a gente tem que I1 é igual a IC. Então, I1 é igual a IC. E a gente sabe que o I1 vale VI menos 0 sobre R1, então é VI sobre R1. E é igual ao IC. E a gente sabe que o IC é C DVC dt. Tá aqui. Olha, isso aqui é uma IDO, a gente pode isolar o DVC. DVC vai ser 1 sobre R1C vezes Vin dt. Só que, pessoal, vejam que essa equação ela relaciona a tensão no capacitor com a tensão de entrada. E o meu objetivo é achar a tensão de saída. Só que olhando para o circuito, uma expressão simples me permite verificar, né, que o VC e VIN são iguais. Vejam por que eu tenho 0 volts, né? Então eu tenho que VO é igual a VC, mas com polaridade trocada, porque o mais do VC está no 0 e o menos do VC está no VO. Então nós temos que VO é igual a menos VC. Ou, né, VC é igual a menos VO. Eu posso só trazer essa relação para cá e escrever então que dVO é igual, o menos eu vou colocar aqui na frente, menos 1 sobre R1C vezes Vin dt. Para assumir com os termos diferenciais, eu posso integrar ambos os lados, né? Então, a integral de dVO é VO, fica menos 1 sobre R1C da integral de Vin dt. Obviamente, eu não posso resolver essa integral, porque ela depende da função que representa Vin. Mas aqui fica mostrado que a saída do circuito é proporcional à integral do sinal de entrada. É importante ter em mente, né, que esse circuito aqui ele tem algumas limitações práticas, né, porque a gente sabe que o capacitor em corrente contínua ele se comporta como um circuito aberto. Isso significa que não vai passar nenhuma corrente por ele. Ou seja, como se ele fosse uma impedância infinita, né? E isso vai fazer com que qualquer pequeno sinal CC que eu coloque aqui apareça na saída com um valor muito alto, saturando o amplificador operacional. Tá? Esse aqui, por isso que esse amplificador, da forma como está redesenhado, é um amplificador integrador puramente teórico. Na prática, ele não se aplica. Para resolver o problema de saturação, é comum adicionar um resistor em paralelo com o capacitor. Então, eu vou desenhar para vocês aqui o que a gente chama de integrador prático. Ele considera, além do capacitor, ele considera um resistor em paralelo aqui, que seria o próprio R2, né? Então eu tenho aqui Vin, R1, C, R2, VO menos mais. Esse resistor aqui, ele deve ser escolhido para ter um valor que permita limitar o ganho CC, né, o ganho corrente contínua, mas que não interfira muito na ação de integração para frequências maiores, porque senão acaba que destoa a função do amplificador integrador em relação ao desejado com a inserção do resistor para corrigir uma dificuldade prática de implementação. Tá? Esse tópico aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês estudarem ele, tá? E tragam as dúvidas para a gente conversar na nossa aula de dúvidas, ok? Estude o integrador prático e verifiquem a necessidade real de inclusão desse resistor e tragam que daí a gente debate ao vivo mais sobre esse ponto. Existe também um exercício na lista que eu vou pedir para vocês fazerem, ok? Vamos passar agora então para o amplificador derivador. Então, vamos falar da última
configuração a ser estudada, que são o amplificador, derivador. Olha, pessoal, para obter o amplificador derivador, basta nós pegarmos o amplificador integrador e mudar o capacitor e o resistor de posição. Então, a gente teria a seguinte configuração: capacitor, resistor, VO, a terra é o terminal positivo, mais ou menos, coloco o VI nesse ponto, aqui é o C, aqui vai ser R2, né? Porque a gente vai ver a necessidade de colocar um resistorzinho R1 pela mesma motivação que a gente adicionou o R2 lá. Para fazer análise, a gente segue a mesma linha de raciocínio anterior, vai ficando repetitivo, né? Vocês vão vendo que depois de fazer alguns, a gente começa a pegar o sentimento e começa a fazer cada vez mais rápido. O V mais vale zero, então o V menos também vale zero. Isso significa que a tensão nesse ponto é 0 volts. Então eu tenho que a corrente do capacitor IC vai ter que ser igual à corrente 2, porque a corrente que entra no terminal negativo do ANPOP é nula por hipótese simplificativa. Então IC é igual ao I2. O IC é C, dVc dt, e é igual ao I2, que é 0 menos VO sobre R2, ou seja, menos VO sobre R2. Nesse caso, né, pessoal, simples de ver por inspeção, que a tensão no capacitor mais ou menos VC é o próprio VI. O VI está entre esse ponto e 0 e o VC entre esse ponto e 0, um é igual ao outro. Então, eu tenho que C dVi dt é igual a menos VO sobre R2. O objetivo é isolar o R2, isolar o VO, então vai ser menos R2C vezes dVi dt. Está aqui então a equação que demonstra que a tensão de saída é proporcional a uma constante vezes a derivada da tensão de entrada em relação ao tempo. Novamente, eu tenho que mencionar para vocês que esse circuito pode apresentar dificuldade de implementação prática, principalmente porque agora, se VI tiver componentes de frequência muito alta, por exemplo, ruído, a gente sabe que a impedância do capacitor para alta frequência é muito baixa, então para componentes de frequência alta, com impedância baixa, a amplitude da corrente no ramo aqui tende a ser muito alta, certo? O que pode prejudicar o comportamento, inclusive no amplificador operacional. Ele não é feito para operar com correntes acima de um determinado valor. Então, normalmente, pessoal, em aplicação prática, pode criar aqui o derivador prático, em que se acrescenta um resistor em série com o capacitor para limitar as correntes em alta frequência. Tá? Então, é comum vocês encontrarem esse tipo de arranjo. Aqui vem 1, aqui eu vou ter C, R1, R2 e VO, ok? Então vejam que esse circuito aqui, ele tem bastante apelo teórico, né? Mas na prática normalmente se monta esse. A inserção desse resistor tem o objetivo de limitar as correntes que surgem em frequência muito alta. Vou pedir também para vocês estudarem essa topologia de derivador prático, assim como do integrador prático, e trazerem o que vocês tiverem de dúvidas aí para o nosso encontro da aula síncrona, ok? Pois bem, pessoal, com isso então a gente encerra mais um tópico, que são as principais configurações de circuitos com amplificadores operacionais. Vou disponibilizar uma lista para vocês fazerem e na semana que vem a gente se conversa de novo com novos vídeos. Isso aí, abraço a todos.